Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vou ler aqui em Salmo 116, 12. Cento e 16, 12, que diz assim: Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? A sua longanimidade, que é a bondade de Deus estendida, alargada, para que Ele pudesse me alcançar. Ele alargou a bondade dEle, a longanimidade dEle. Eu quero compartilhar nessa noite com a igreja o que Deus fez na minha vida. O que Ele fez de restauração, de libertação, de cura. Eu estou aqui hoje para exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor. Entendeu? Nesse tempo, até o Senhor, Ele já tinha me escolhido, né? A gente sabe que o Senhor escolhe a gente, não é a gente que escolhe Ele, mas o Senhor já tinha me escolhido. Mas eu era muito cética. Eu era uma pessoa que não tinha, assim... Eu era religiosa, né? Religiosa. Ia à missa, essas coisas. Mas Deus, que é bom, nem conhecia direito. Nem lia. Isso aqui é quando a gente conhece Deus, é quando a gente lê isso aqui. A gente, sem conhecimento daqui, não conhece Deus. Então, e aí, houve um grande problema na minha vida. Eu fui... Eu sou psicóloga e eu tinha um consultório, eu atendia no meu consultório, eu tenho especialização em psicologia clínica e psicologia hospitalar, e eu tenho especialização em RH. Então, e naquela época eu tinha meu consultório, tinha meus clientes, e eu comecei, primeiro, o inimigo das nossas almas, né, foi lá e tirou 80% do meu salário. Eu sou funcionária pública estadual, trabalho na saúde, trabalho na UNCISAL, e ele foi lá e me desenquadrou. Ou seja, eu era enquadrada no nível superior, e aí eu voltei para o nível médio, e eu perdi 80% do meu salário. E aí começou tudo daí, porque ele oprime e deprime. Foi o que ele fez. Tirou e me deprimiu. E eu entrei em depressão, porque era muita dívida, eu não conseguia pagar o que eu devia. E eu fui criada numa casa onde não se respeita vencimento. Chegou, pagou. E eu fui criada nesse regime. Eu tinha esse valor, né? Os valores introjetados da educação que a minha mãe me deu foi esse. E aí eu comecei a ficar desesperada e comecei a adoecer e somatizar. Porque quando a gente fica deprimida, a gente começa a somatizar algumas doenças no nosso corpo, porque o emocional é quem comanda o corpo. E se o emocional não está bem, o corpo não pode ir bem. E eu comecei a ficar doente, ia para os médicos, e os médicos diziam assim: vá viajar, vá passear. Como se você perdeu o salário todo? Como é que você viaja sem dinheiro? Como é que você viaja, né? Numa situação dessa. Não podia mais nem pagar a escola dos meus filhos. Tive que tirar. E, graças a Deus, quando eu fui tirar, a dona da escola não permitiu, porque eles já estudavam lá há muito tempo, e ela já me conhecia. E aí ela fez um acordo comigo. Foi assim, Deus foi ajudando,
e foi trabalhando, mas era necessário eu passar pelo que eu passei. Deus, para trabalhar na minha vida foi assim, entendeu? Mas assim, foi muito sofrido, foi 2 anos de sofrimento, de depressão, de remédios controlados, mas eu não dormia, eu não comia. E, por último, nem banho eu conseguia tomar mais. Meu esposo era quem me levava e quem dava banho, eu só fumava. Eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. E aí o inimigo começou também na opressão espiritual, né? Aí eu comecei a ficar meio obsessiva. Existia uma obsessão. E aí eu fui. Minha mãe tomou conta de mim nesse período. Eu não ligava para casa. Graças a Deus, nesta época, eu estava atendendo numa unidade da Uncisal e o pessoal lá foi muito, assim, bom comigo, entendeu? Não exigia horário nem nada, porque um dia eu ia trabalhar, no outro eu não tinha condições de ir. Fechei meu consultório, comecei a perder. Comecei a perder e comecei a cair, né? Perdi salário, perdi o consultório. E aí eu já estava numa situação, eu acho que eu fui abaixo do fundo do poço. Tem o fundo do poço, eu fui mais para baixo dele. Mas eu creio que o Senhor estava no controle. Ele só deixou eu ir até onde ele sabia que eu tinha condições de ir. Entendeu? E aí comecei a ficar, né, muito doente. E aí disseram para minha mãe assim, é mediunidade, ela tem que se cuidar. Leva ela para o espiritismo. E aí eu fui. Minha mãe me levou e a gente foi, né, mãe? E aí, minha mãe está ali. Por quê? Porque é muito difícil você ver uma filha na situação que ela estava me vendo. Entendeu? Eu não cuidava mais da casa, nem do marido, nem de nada. E ali naquele lugar, eu achava que ali tinha Deus. Como eu achava também que na igreja católica tinha Deus. Eu fui lá, muitas vezes, entendeu? Assistia a missa de joelho, saía de joelho sangrando, mas não melhorava. Da cintura para baixo eu não sentia nada, eu era toda dormente. E algumas vezes era como se eu estivesse dentro de uma fogueira e aquele fogo pegava assim nas minhas pernas. Entendeu? E eu via vozes. Eu dizia, eu estou ficando esquizofrênica. Porque o esquizofrênico, ele ouve vozes. E eu ouvia vozes. Aquelas vozes não deixavam eu dormir. Eu sentia o mau cheiro também. Quando eu sabia que eles estavam ali, quando eu sentia o mau cheiro. Que é ruim demais. E chegou numa época que eu disse assim, meu Deus, eu muitas vezes deixei de passar naquele elevado do CEPA, porque eu tinha vontade de pular. Quando eu chegava se eu fosse atravessar uma rua, quando eu chegava assim na calçada, eu tinha que ficar mais para trás, porque uma força me empurrava assim para cima dos carros. Entendeu? Então, era muito sofrimento, eu não estava mais suportando. E aí eu fui naquela mulher. E ali ela disse, não, você tem que fazer um trabalho, e é um trabalho muito grande. E aí algumas pessoas da minha família ajudou, né? Só tinha um irmão crente e a minha cunhada, que oraram, foi quem orou por mim, a irmã Cida está ali. Fique de pé, Cida, para a igreja te conhecer. É uma mulher de Deus, ela é pequenininha assim, mas quando ela abre a boca, Deus faz. E ela tem me ajudado muito, muito, no meu caminhar espiritual, não só a mim. Através das nossas orações, Deus foi salvando um por um lá em casa.
Mas aí, eu participei de um ritual, irmãs, naquele lugar. E aquela mulher, ela cortou a minha cabeça com uma navalha, ela botou sangue de 9 animais. Eu tomei com cachaça. Mas um dia, Deus falou comigo naquele lugar. Vocês creem que Deus vai ali e fala? Pois Ele falou comigo ali naquele lugar. Eu não sabia que era Ele. Eu não sabia. Eu disse, mãe, tem alguém aqui falando comigo. E dizia assim, eu estava naquela roda, e eles diziam, e aquela voz dizia assim, aqui não é o seu lugar. Olhe o rosto e a história. Irmãos, é de fazer pena. Olhe, a igreja precisa orar por esse povo. Para Deus resgatar, como Ele fez comigo. Porque é cada história, cada vida mais destruída do que a outra. E eu olhava para o rosto daquele povo, daquelas mulheres, cada uma mais destruída do que a outra, mais sofrida. E ali, né? Como diz a irmã, adorando aquelas coisas ali. E aí eu disse, mãe, estão dizendo aqui que não é o meu lugar aqui, não. Aí a mãe disse, e agora? Agora você vai ser crente. Eu disse, crente? Deus me livre, eu não gosto desse povo. Aí a mãe disse, mas não tem mais para onde ir. Eu já tinha ido para aquela Virgem dos Pobres, eu ia direto. Não resolveu. Já fui para o Allan Kardec, não resolveu. Não melhorava. Os remédios controlados só aumentavam. Não dormia, 4 horas da manhã, eu já estava correndo feito uma louca. Era como uma louca. Eu fiquei como uma louca. Eu não tinha nenhuma carne, era pele e osso. Então, um dia eu me sentei na minha cama. Eu não aguentava mais aquilo. Eu precisava morrer, porque eu não aguentava mais. E aí eu falei com Deus. Eu disse, Deus, eu não lhe encontro. Eu não consigo lhe encontrar. E eu não aguento mais isso. Então o Senhor me leve. Me leve porque eu não aguento mais não. Eu estou totalmente destruída. Minha família está se destruindo. Meu marido dizia, eu não vou aguentar isso. E olha que muitas vezes, para eu dormir, eu dormia aqui em cima dele 5 minutinhos. Porque era o único lugar onde aquelas vozes não me incomodavam muito. Era ali. E ali mas eu não podia passar a noite ali, entendeu? Então, eu não dormia. E algumas vezes ele teve que chamar a menina que era minha sócia no consultório, e algumas pessoas para que eu pudesse comer alguma coisa, porque ele não conseguia mais fazer com que eu comesse, né? Então, assim, uma pessoa numa situação dessa tinha que morrer na minha cabeça, tinha que morrer. E aí eu pedi a Deus, eu disse, ou o Senhor me leva, ou o Senhor me mostra um caminho. Por quê? Eu não aguento mais. E nisso, a minha cunhada orando e pelejando. Entendeu? E Deus falando com ela e mostrando a ela tudo o que estava acontecendo comigo. E os inimigos das nossas almas iam tudo para cima dela. E ela lutava. Foi muita luta. E depois que eu falei isso, a minha vizinha se converteu. E falou comigo assim, você quer que eu chame o pastor para vir aqui fazer uma oração? Eu disse, quero. Eu estava aceitando tudo, minha gente. Eu não tinha. Eu olhava para um lado, olhava para o outro com a saída. E aí, ele veio e fez uma oração lá em casa. E quando ele botou a mão na minha cabeça, eu fiquei como morta. A minha vizinha disse que na hora olhou para mim e viu que eu estava morta. A minha fisionomia era de morta.
Aí ele chegou, contou a história dele, que era uma história mais ou menos parecida com a minha, e perguntou se eu queria aceitar Jesus. Mas lá naquele lugar, eles dizem assim, melhor que não entre, porque se entrar não sai. E eu tinha medo. Aí eu disse, quero aceitar Jesus não. Aí a minha vizinha disse, numa sexta-feira, vamos na Universal? Eu disse, bora. Aí eu fui na Universal. Cheguei na Universal, mas a minha cunhada já tinha dito a mim que quando eu fosse numa igreja que não tivesse, eu não ficasse. Então, o Marcelo era pequeno, deu uma carreira dentro da igreja com medo, quase o carro atropela. Eu disse, não, aqui eu não venho mais. Mas aí eu disse, eu vou naquela igreja, daquele pastor que foi lá em casa, e eu vou me converter. Aí eu fui. Antes dele fazer o convite, eu já estava lá na frente. A necessidade, irmã, a necessidade de socorro. Eu precisava de socorro. Entendeu? Eu não tinha mais saída, eu precisava de Deus, eu precisava encontrar Ele. Eu estava procurando e não estava achando. E aí eu aceitei Jesus. E com 8 dias que eu aceitei Jesus, o pastor foi para um encontro que teve lá na Pajuçara, no Hotel Otton. Eu morava lá, minha mãe ainda mora lá. E aí ele disse assim, ligou para mim e disse assim, olha, eu vou passar aí com os pastores. Eu disse, venha. Eu tinha muita roupa, aquelas roupas de vestir ali naquele lugar, tinha guia, um monte de bagulho. E aí ele chegou com 2 carros de... Deus providenciou 2 carros de pastores. Chegou na minha casa e providenciou o meu marido sair de casa. Porque senão ele não tinha deixado. Eles entraram na casa. Irmãos, tinha demônio enlocado até nos relógios de parede, até naqueles negócios de cerâmica que a gente tem, de enfeite, pirâmide, elefante. Eles saíram quebrando. Deus foi revelando, eles foram tirando e quebrando. E aquela roupa foi uma trouxa enorme de coisa que eles tiraram de dentro da casa. E aí eles quebraram tudo, queimaram. Depois eles ungiram uma bacia de água e lavaram a casa. Por quê ele fez isso? Por que não faz em todo mundo que se converte? Porque eu precisava. Aquela casa que eu morava foi um terreiro de macumba. E a mulher que morou antes de mim enlouqueceu. Enlouqueceu e foi interna no Hospital Portugal Ramalho. Entendeu? Então, aquela casa era uma casa terrível. E aí Deus usou uma irmã, a irmã foi lá em casa, fez uma oração depois disso, e ela ouviu quando uma voz disse assim, ela não vai sair daqui. Mas 8 dias depois, eu saí daquela casa, irmãos. Porque o Senhor me tirou dali. Né? O Senhor é lindo, maravilhoso. Entendeu? Quando eu me converti, o meu esposo, ele não é convertido, mas ele vai ser em nome de Jesus, eu creio. Ele disse assim, toda vez que eu chegava da igreja era uma confusão. Vá embora para a igreja, leve a cama, vá morar lá, vá dormir lá, não sei o quê. Eu disse, não, Jesus, o Senhor não me converteu, não me libertou, e agora eu chegava tão feliz da igreja, né? A palavra, tudinho ali, o primeiro amor, aquela... Aí, eu cheguei e disse, não, Deus me deu uma estratégia. Chamei ele e disse a ele, eu disse, olha, você passou comigo tudo o que eu passei, junto. Você viu como eu estava e como eu estou hoje. Então, a partir de hoje, se você não me aceita como crente na igreja, você está livre para seguir o seu caminho. Agora, eu não vou deixar Jesus nem por você, nem pela minha mãe, nem pelos meus filhos. Não tem ninguém que faça eu descer. Jesus. Aleluia. E aí ele
E hoje, quando eu não venho para a igreja, passo 2 dias sem vir. Não vai para a igreja, não. Ele não quer vir, mas ele quer que eu venha. Porque ele sabe, né? Ele sabe o que ele passou junto comigo. E aí o Senhor fez tudo isso na minha vida. E Ele me curou. Ele me libertou. Ele me resgatou. Ele me libertou. Ele me curou. Eu tive um mioma, eu sangrei 22 dias. O Senhor me curou. Entendeu? Tudo o Senhor foi tirando, resgatando. E aí a minha mãe disse bem assim, se você for ser crente, eu vou também. Passou 16 anos, irmãos. E a gente orando. Nem mocida. Oh, glória. Mas com 83 anos ela aceitou Jesus. Dá uma bênção ali. 91 vai fazer. Mas firme e forte na presença do Senhor. Né? E aí Deus foi convertendo. Converteu a Claudinha. A Lu já ia para a igreja batista. Veio para a Assembleia. E saiu convertendo de um em um. Só faltam 3. Mas eu estou naquela promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu creio nessa promessa. Essa promessa vai se cumprir. Na minha e na tua vida. Se você tiver alguém aí, que você está orando, continue orando. Porque o Senhor vai salvar. Nada é impossível para Ele. Eu achava que era impossível alguém fazer alguma coisa por mim. Só a morte. Mas olha aqui. Olha eu aqui. Né? Quando eu estava com uns meses na igreja, a irmã chegou para mim e disse, irmã, você está ficando tão gordinha. Cuidado, que as mulheres de Deus é tudo gordinha. Eu digo, glória. Porque eu cheguei na igreja só. Né? Mas graças a Deus, o Senhor é bom, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. O Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor tira de onde você não pode sair, o Senhor faz milagre. Ele fez muito milagre na minha vida. Se eu for contar aqui, eu não saio daqui hoje. Os milagres que Ele tem feito na minha vida. Entendeu? Mas eu quero dizer, para finalizar, eu quero dizer uma coisa. Aqueles 80% que Deus tirou, que serviu para eu conhecer Ele. Porque, como Ele tinha um propósito na minha vida, eu precisava chegar onde eu cheguei. E eu agradeço a Deus por tudo que eu passei. Entendeu? Eu precisei passar para ser curada, para ser liberta. Entendeu? Eu esperei 21 anos e ele dizendo a mim que ia me restituir. Ele me restituiu, viu? Para a honra e glória do nome dele. Toda honra, toda glória seja dada ao meu Senhor. Aleluia. Ela O meu filho mais novo, muita gente conhece ele aqui, né? O Marcelo. Ele tinha um sonho de ser médico. Eu dizia, menino, vai fazer direito. Ele passava em tudo, menos em medicina. E ele fazia vestibular, ele foi ficando preocupado. E um dia a médica, que é supervisora lá do meu serviço, disse assim, a minha sobrinha está indo para o Paraguai. O Marcelo não quer ir, não? Aí eu disse, meu Deus. E eu estava com esse processo na justiça, de restituição dos 80% que foi tirado, do meu reenquadramento. Era eu mais 80 pessoas. E aí, ele disse, mãe, eu quero ir. Mas para sustentar lá, pagar faculdade, aluguel, plano de saúde, comida, transporte. Não é mole, não. Aí o Senhor me restituiu. O meu processo, eu ganhei aqui em todas as instâncias e ganhei no Supremo. E o Senhor me deu na hora certa, irmã, é na hora certa que Ele dá. Ele nem chega adiantado, nem chega atrasado. Ele faz na hora certa. E na hora certa, Deus chegou
com a provisão para o meu filho estudar. E eu estou contando vitória para a honra e glória do nome de Jesus, porque toda a honra e toda a glória é para Ele. Eu não sou nada, eu não sei nada, mas o Senhor é tudo na nossa vida, não é? E o Senhor continua fazendo na minha e na tua vida, igreja. Entendeu? É bastante aguardar e esperar nele. Porque ele tem vitória para cada um aqui. Porque eu sei que cada um aqui tem uma conversa com Deus. Cada um aqui tem um pedido para Deus. E eu sei que Deus contempla a cada um aqui. E Ele vai te dar vitória. Pode receber, porque Ele vai lhe dar vitória. Em nome de Jesus. E eu agradeço essa oportunidade. Em nome de Jesus.